Olá, sejam bem-vindos ao Deep Growth, podcast que aborda com profundidade o crescimento acelerado das empresas. Eu sou Gabriel Costa, o Mineiro, e tenho comigo aqui a Tayana Deguimon. Oi, Tay. Oi, Gabi. Oi, pessoal. Hoje a gente tem o imenso prazer de receber aqui alguém muito especial para mim, que é a Betty Young. Ela é sócia da 500 Global, antiga 500 Startups, e investiu em algumas empresas que você já deve ter ouvido falar. Alguns nomes, assim, simples, como Olixe, Viva Real, Descomplica, Conta Azul. Mas acho que não só isso, assim. A Betty é o grande nome que o Vale do Silício pensa quando se fala em Brasil. Então, se você falar em Brasil no Vale do Silício, a Betty é a grande referência, essa potência que ajudou a transformar o Brasil no que é lá fora. Então, Betty, seja muito bem-vinda. Muito obrigada pelo convite. É um prazer estar aqui juntos. Show. Gente, antes de começar, eu queria agradecer nossos patrocinadores que tornam possível a gente estar aqui e fazer todo esse material para vocês. Vou começar pela Super Coffee da Caffeine Army, que está com a gente desde a primeira temporada, e eles ajudam a gente a manter toda a energia para fazer o podcast, todas as outras atividades que a gente tem de trabalho, atividades físicas. Então, confere o link aqui na descrição. Também a Swile, que é o primeiro unicórnio de benefícios flexíveis. Eles têm mais de 25 mil clientes, e o mais interessante é que o cartão deles tem acesso a mais de 8 categorias para você poder usar os benefícios. Então, se você tem uma empresa e quer o melhor para os seus colaboradores, confere a Swile. E a própria Growth Leaders Academy, que é o nosso ecossistema para quem quer aprender growth. As pessoas perguntam muito para mim, para o Gabi, e aí, por onde eu começo? Onde que tem algum curso? Então, acessa também a Growth Leaders Academy, que ela é feita especialmente para quem quer aprender growth e para quem quer dar o próximo passo na carreira também. Então, de volta aqui para começar a conversar com a Betty. Betty, queria que você começasse só dando um contexto para quem não conhece do tamanho da 500 Global, quantas startups investidas, resultados e especificamente falando de Brasil, como que vocês estão? Tá. Então, 500 Global, a gente começou a operação em 2010. Foi quando eu acho que alguns fundos começaram a pensar em investir internacionalmente, mas era bem pouco. Normalmente, quando o pessoal queria investir, era mais China, Índia, eram os principais mercados. E aí a 500 surgiu no Vale do Silício, já com um foco bastante internacional. O nome original da 500 era 500 Startups. Muita gente pergunta se a gente tinha essa missão, né, de investir em 500 startups e tal. E hoje, no portfólio, a gente tem 2.600 empresas investidas em mais de 78 países. Em termos assim, de resultado, né, hoje a gente tem mais de 40 empresas que hoje valem mais que 1 bi. Para a gente isso é muito legal, porque quando a gente investe nas empresas, a gente investe quase naquele capital inicial. Muitas vezes a gente é o primeiro cheque, né? Então, quando você está mais no growth, né? A gente está numa conversa de growth, às vezes, um pouco mais para frente, você consegue ver o que dá certo, mas ali no comecinho, é tudo um sonho, é tudo um plano, e é muito bacana poder fazer essa jornada, né? Com os empreendedores e as empreendedoras ao redor do mundo. Então, agora a gente tem operação há pouco mais de 10 anos e estamos em vários lugares do mundo. E qual que é o seu papel lá, Betty? Tá. Eu sou, que a gente chama internamente o Managing Partner. Eu cuido, né? Eu comecei, né? Eu entrei um pouco da minha história, eu entrei cuidando do Brasil, né? Porque eu, inclusive, fundei uma organização chamada Brazil Innovators. A gente juntava, né, os empreendedores. Tanto é que a Thay veio comigo numa primeira viagem que a gente fez. A gente montou um fellowship. E aí, com isso, acabou sendo uma referência para o pessoal dos Estados Unidos sobre Brasil. Então, quando eu entrei no fundo, o meu papel era para tocar o Brasil, né, em fazer alguns investimentos. Mas depois, o quinto investimento que eu fiz, eu também tinha... Meus pais são chineses, né? Então, talvez possa ver a minha cara mais de asiática. E comecei a fazer tudo internacional. Então, o nosso primeiro investimento que a gente fez na África do Sul, eu que trouxe para dentro. O primeiro investimento na Espanha, eu que trouxe para dentro. Então, eu comecei a tocar essa parte muito internacional nosso. Então, do Brasil, eu movi para a América Latina, montei o nosso escritório, inclusive, de Miami, né? Eu acho que Miami agora está numa onda muito quente de empreendedorismo e inovação. E aí, depois que estava muito bem estruturado na América Latina, eu toquei a nossa operação, estou tocando bem ativamente a nossa operação
do Oriente Médio, e agora estamos explorando um pouco a nova fronteira, que é a África. Eu tô sabendo que você tá louca pra continuar viajando pra... Certamente, assim, eu acho que a viagem é meio que um sonho, né? Sim. Então, você pode imaginar, como será estar na Nigéria? Você consegue ir viajar. Acho que tem uma coisa que é muito gostosa, você tá lá com os empreendedores, né? Os empreendedores, né? Pessoas que querem mudar o mundo, é igual em qualquer lugar do mundo. Exatamente. O que tem de semelhanças mesmo, assim, seja no Oriente Médio, na África, no Brasil? Essa energia, né, das pessoas quererem criar alguma coisa para mudar algo que não está funcionando, né? Então, esse drive, né, essa vontade de mudança. Então, na parte de viagem, sim, isso é muito, muito legal. Mas, obviamente, acho que talvez a gente converse um pouco, tem que achar um balanço, né? Eu tive uma das maiores mudanças da minha vida, que eu tive uma bebê, né, faz exatamente 1 ano, e aí tem que achar realmente esse novo ponto de equilíbrio. Eu queria voltar nisso, mas falando em drive, vou contar umas histórias aqui pro nosso público, só para eles entenderem quem é a Bad, porque eu acho que hoje a gente conhece essa Bad poderosa e tal. Eu conheci a Bad, gente, num churrasco, mais especificamente num assado na casa do Ences Casares. Não sei se você lembra disso. Lembro. Que é um dos empreendedores poderosos, assim, da América Latina, né? Ele é argentino. Lá nos Estados Unidos, eu fui num churrasco no Vale, tinha os fundadores da Stone, o Júlio estava começando o Peixe Urbano, e um amigo em comum meu e da Bad, que é um dos fundadores lá do Buscapé, me falou assim, olha, vai ter uma amiga minha lá, ela é oriental e tal, de repente você vai encontrar ela lá no churrasco. E aí eu comecei a reparar essa pessoa indo, conversando com todo mundo, e aí, enfim, falei, você quer a Bad e tal? E aí ela falou assim, o que você vai fazer amanhã? Eu falei, acho que nada, né? Ela, tá, então eu vou passar no seu hotel tal hora para te pegar. Eu falei, tá bom. Aí chegou ela com o Mini Cooper, né? Aí eu falei, onde que a gente vai? Em Stanford. Fazer o quê? Vamos assistir uma talk. De quem? Vai ter uma talk lá. Eu falei, você tá convidada? Não, mas a gente vê como que a gente entra. Aí a gente chegou lá, foi a primeira vez que eu assisti uma palestra em Stanford, e a Sarah Lacey, que na época era uma colunista super relevante do TechCrunch, tava lá. E acabou a talk, e a Bad foi lá, se apresentou para ela e começou a falar do Brasil. Eu falei, gente, quem é essa mulher? Né? E aí, assim, aí corta, passa um tempinho, né? Passa, sei lá, 1 ano, 2, tá, a Bad... eu estava na 500 sendo investida, e eu lembro dela, a gente tinha que se apresentar e falar algum fato curioso, e a Bad falou que quando ela era criança, o sonho dela era ser brasileira. E aí foi outro ponto que me marcou, assim, a paixão dela pelo Brasil. Como os pais dela eram taiwaneses, né? E o objetivo dela, quando crescesse, ela queria ser brasileira. E aí, depois eu lembro dela, tipo, indo viajar. Ela viajava muito, né? Por causa desse papel todo que ela falou. Ela falou assim, tá aqui a chave do carro. Pega o carro. Não, como assim eu vou pegar seu carro? Né? Imagina, gente, a investidora lá. Não, o carro vai ficar parado aí, tá lá na garagem. Pega lá o carro e usa o carro. Corta para outra cena, ela no tapete assim da minha sala conversando até cair, gente, de sono, literalmente, porque ela trabalhava muito, ela conversando, daqui a pouco a Bad, tipo, deitada lá, dormia até o dia seguinte e ir embora para casa. Então, assim, eu acho que essa combinação, né, de uma humildade muito grande, um propósito muito gigante de colocar o Brasil na cena e trabalho incansável é a Bad. Então, se tem alguém que tem esse drive, ela, não sei se você lembrava disso tudo, mas são pontos para mim. E aí, assim, eu queria trazer até um pouco disso, né? O quanto que esse olhar de olhar para o resto do mundo e essa vontade de fazer acontecer para os empreendedores, de onde que você acha que vem isso? E como que você trabalha isso? Você sente que você está colocando um propósito seu realmente para acontecer via investimento? É interessante, né, você puxar esse assunto, porque acho que todos os empreendedores, né, todos nós fazemos as coisas que fazemos por causa do porquê, né? A gente sempre se pergunta por que a gente está fazendo isso, né? Por que a gente está no podcast? Por que a gente resolve ser investidor? Por que a gente resolve empreender, né? Por que a gente resolve ajudar vários empreendedores, né? Então, acho que você está me perguntando um pouco o porquê. Eu acho que a gente passa, normalmente, essa nossa jornada longa, né, de achar o sentido. E você toca muito bem o lado de imigrante, né? Porque eu acho que o fato dos meus pais terem uma cultura distinta dos primeiros lugares que a gente teve, então, primeiro eles se mudaram para Paraguai, que era um contraste muito diferente de Taiwan.
E aí depois a gente veio para São Paulo. Depois, mais para frente, eu morei um tempo na Alemanha. Depois eu morei um tempo na China. Depois eu morei um tempo nos Estados Unidos. Então, toda vez que você entra em um ambiente novo, eu acho que tem uma necessidade muito, muito, muito forte de adaptação. E adaptação não é a língua em si, não é só falar inglês, ou falar chinês, ou falar português. Eu posso falar português, mas falar português e ser brasileiro, ou ser brasileira, são conceitos muito distintos. Então, tem essa parte da inserção realmente da cultura. E aí, como eu tive que praticar isso muitas vezes, eu achava um pouco assim, o meu papel é poder fazer essa ponte e tradução. Então, se eu saio de um lugar muito pobre como o Paraguai e eu vou para o Brasil, que é um lugar de muitas oportunidades, eu tenho que abrir portas para as pessoas que estão tentando fazer a mesma coisa. E aí, ali foi um pouco minha porta de entrada no Vale do Silício. Não foi uma coisa super intencional, mas eu fui convidada para um evento super bacana e o evento chamava Startup to Startup Roundtable. E até, assim, nessa conversa, eu nem sabia o que era na época, mas os dois palestrantes que estavam palestrando eram o Paul Graham e a Jessica Livingston. E aí, falei, nossa, que interessante, né? Y Combinator e tal. E aí, ali, quando eu tive, né, no nosso roundtable, tinha, assim, empreendedores de muito sucesso, investidores de muito sucesso, e a gente discutindo. E aí eu fiquei me perguntando, assim, eu tô sentada nessa mesa, mas eu gostaria que vários outros brasileiros pudessem estar aqui comigo. E eu era a única brasileira no evento inteiro. Ali surgiu essa vontade minha de falar, não, eu estou aqui no Vale, eu tenho essa oportunidade, eu preciso, eu tenho essa obrigação, né, quase que esse dever. Esse dever de trazer as pessoas que podem também ter esse acesso, né? Então, para mim, parcialmente, o que eu falo muito, né, que é a chave, né, abrir o que a gente chama de unlock, né, abrir essa chave do Vale do Silício, que tem muitas oportunidades, e aí eu acho que o quanto mais eu puder escalar e abrir oportunidades, né, dar essa chave para as pessoas, para mim isso me traz muita felicidade, isso traz um pouco a razão, né, do porquê. Não, bem legal. E, Beli, eu não sei se foi até do próprio Paul Graham que eu vi isso, né, eu li em algum lugar, mas que eles estavam falando que a Y Combinator, e aí eu imagino que na 500 também, tinha um efeito muito interessante nas empresas, que era assim, como era o primeiro cheque, né, como você falou, era o cheque mais incerto e era o cheque que na prática mais transformava a vida do empreendedor. Então, isso gerava um senso de gratidão e reciprocidade muito grande daquele empreendedor com aquela comunidade que o negócio, né, que ele estava imerso ali. E aí, quando você fala disso o tempo inteiro, de abrir oportunidade, e agora em vários países e tal, como que é... Primeiro, isso existe também na 500 bem forte, e se sim, como que hoje você abrindo outros países, meio que essa comunidade, né, abraça e ajuda os empreendedores do resto do mundo, assim? Sim, essa também é a razão, né? Eu tive várias propostas na época, né, de trabalhar em alguns fundos. A razão de eu ter escolhido a 500 Global era porque a gente tinha essa autonomia de investir, assim, ser esse primeiro cheque globalmente. Uhum. Então, e isso, assim, alguns empreendedores que a gente investiu chamam de divisor de água, né? Um pouco antes e depois. Então, até contando um pouco o caso, por exemplo, do Olist, né? Que é uma empresa de unicórnio. E, assim, o Thiago conta assim, um pouco nas palavras dele, eu ouvi ele até falando... É engraçado, às vezes você relembra, né? Passa 10 anos, você relembra, né? Que nem a Thay estava falando, o que aconteceu há 10 anos? Eu lembro quando eu dormi lá, deitado no sofá, no chão, conversando. Então você tem uns flashbacks, né? Das memórias. E aí o Thiago comenta, falando assim, olha... Ele estava para quase fechar a operação, porque não tinha capital suficiente... E aí ele falou assim, ó, se você não me enviar dinheiro em uma semana e investir, acabou. E aí, quando você vê, né, que você tem essa capacidade, né, de poder dar esse... E não é só o capital, eu acho que vem
com a parte de mentoria, vem com a parte, a gente é muito focado também na parte de conteúdo, de growth, parte de mentoria, você consegue transformar completamente a experiência da pessoa no Vale. E aqui também, aí pensando um pouco a geração, né, saiu uma pesquisa da Endeavor, na Arábia Saudita, né? Eu estou agora atuando super forte na Arábia Saudita, e aí mostra a 500 Global como a instituição de investimento, de maior transformação, porque eles falam muito desse negócio de network effect, né? Como é que você gera, uma vez que você tem alguns empreendedores e empreendedoras de sucesso, como é que as pessoas investem de volta, como é que eles voltam a contribuir, porque é só com isso que você consegue gerar uma comunidade, né? Se você tiver só um agente que está fazendo alguma coisa, não é suficiente. Então, realmente, a gente acredita muito em criar esse momento, né? Tipo, o momento cria mais momento, e o momento que a gente quer criar é essa força do empreendedorismo, essa força da inovação. Bem massa. E ainda falando dessa parte dos empreendedores, e aí você falou da Arábia Saudita, o que é mais... Bom, a gente falou das coisas que são parecidas, né, do Drive e tal, mas o que é mais diferente e difícil para você quando você vai para uma região completamente diferente, né? Interessante. Eu acho que tem mais semelhanças do que diferenças, né, no empreendedorismo. E, assim, tem uma coisa que eu acho muito legal do empreendedorismo, é que, por mais que tenha diferença, essa convicção de que as coisas podem mudar. Então, mesmo quando você sente... Assim, certamente, né, eu acho que não sei se é para todo mundo, mas assim, para mim, quando eu penso na Arábia Saudita, é que tem muita repressão, as mulheres não têm direito, é a primeira coisa que vem. E eu acho que, assim, quando você compara, é verdade que eles começam de uma base distinta de liberdade. Mas o que a gente acredita é que o empreendedorismo vai conseguir trabalhar nessa transformação. Então, eu acho que isso que é muito legal, né? Então, por exemplo, a gente investindo, né, na região, né, no Oriente Médio, algumas coisas, né? Então, a nossa sócia principal é uma mulher. Mas não porque, assim, ela é mulher, é porque eu acho que é uma representação e o trabalho que ela vem fazendo. A gente investiu numa empresa muito bacana no Oriente Médio, que chama Playbook, né? Que basicamente é equivalente ao Masterclass, mas para muitas mulheres que querem fazer tanto empreendedorismo como tipo líderes, né, políticos, tal. Então o que eu acredito muito é que tem uma oportunidade muito, muito grande de criar uma geração toda. Então, até a gente está investindo faz 1 ano nesse fundo mais novo, né? A gente fez uma pesquisa do ano passado, né? 43% o portfólio é meio pequeno desse novo fundo. Foram 150 empregos gerados, 43% são mulheres. Então, por exemplo, você olha isso, esse é um dado melhor do que muitas vezes do Brasil. Então, perguntando assim um pouco da diferença, tem muitas diferenças. Tipo, todo ano o Oriente Médio eu sinto que está fazendo um leap de mudança, né? Mas a beleza do empreendedorismo, né, e a beleza de entrar como um fundo internacional é que você não precisa seguir o que não funciona. Você pode sempre seguir do que você acha que devia ser e ninguém critica. Ou não tem opção, né? Na verdade, você acaba quase que atraindo aqueles que estão um pouco contraventores também, né? Que estão querendo fazer esse papel de transformação. Então, até talvez socialmente ainda seja uma parcela pequena, mas querendo gerar impacto grande, né? Sim, exatamente. O louco não tem ninguém fazendo, então do jeito que eu tô fazendo vai ser o jeito certo. Exatamente. E aí, acho que assim, ainda um pouco, não exatamente na mesma lógica, né? Mas a gente fala muito no GLA, para as pessoas que fazem parte da rede, da importância de networking. E eu acho que você é uma das super connectors, assim, que eu conheço de destaque, né? Que dicas você daria, assim? Porque você consegue movimentar muita gente, muita coisa. Tem traço de personalidade, mas eu imagino que tem coisas que você também foi aprendendo e construindo, né? O que você diria para as pessoas que querem fazer um pouco mais disso, que querem conseguir se inserir um pouco mais, gerar conversas relevantes?
Você contou agora a história que eu tinha esquecido do evento lá em Stanford, da Sarah Lacy, né? Eu acho que é isso. Eu acho que a gente fica muito, às vezes, intimidado, falando assim, olha, eu não vou nesse evento porque tal pessoa não vai. Ou eu não vou nesse evento porque eu não sei se, tipo... Porque eu tô sem uma identidade de emprego, porque muitos empreendedores não têm uma marca, né? Então, falam assim, mas eu tô desempregado. Não, você não tá desempregado, você tá explorando, sabe? E eu acho que as pessoas se dão muito desconto antes de algum evento. Então, eu acho que, assim, a primeira dica é... Vergonha na cara. Vergonha na cara, Eles só falam assim, né? Coloca... Mete a cara. Mete a cara. E, assim, isso que eu acho que é muito legal do networking, desse ambiente que a gente tá, que as pessoas gostam das possibilidades, né? Então, as coisas que podem acontecer são muito bacanas, né? Então, eu entrei imagina assim, eu no Vale, ninguém conhecia, e um amigo meu me liga um dia e fala assim, eu te comprei um ingresso de um fundraiser e eu não posso ir. Você não quer ir no meu lugar? Assim, eu não conhecia ninguém. Eu falei, eu vou lá com cara e coragem. E foi assim que eu conheci o ambiente, né? E comecei a conversar com as pessoas. Então, acho que a primeira dica é isso. Eu acho que a segunda dica, né, o que a gente praticou muito, né, Thay, você foi uma parte muito importante de um grande evento que a gente fez, até tá um pouco menos ativo, chama BR New Tech, que a gente juntou entre 100 e 300 pessoas todos os meses. A gente fez mais de 100 eventos, numa época que né? ninguém fazia, Numa ninguém época falava que de startup no Brasil. Não tinha conteúdo, não tinha um lugar para as pessoas irem. E uma coisa que a gente montou chamava networking incentivado. Então, você chegava lá, tinha que ter uma carteirinha. Era networking forçado. Mas a gente chamava incentivado, que é o nome mais bonito. É mais bonito. Aí você colocava o nome, aí tinha um número lá na parede. Aí você não tinha opção, você tinha que ir lá no número que te colocaram. E falar em 30 segundos o que você quer dizer. Porque às vezes você entra num grupo, aí você fica meio acomodado, aí você fica um tempão. Então, o que a gente fazia você tinha que fazer 3 grupos, cada um falava rapidamente, agora, próximo grupo. Então, eu acho que tem essa prática nossa, muitas vezes, também de circular um pouco a sala, né? De ir também em lugares que podem ajudar a gente a expor as nossas ideias e garantir que tem essa troca de ideias na hora de fazer o networking. E dá para ver que tem uma outra coisa dentro disso aí, só pelas histórias que vocês contaram, que é um pouco desse protagonismo também, né? Que uma coisa é assim, uma coisa tem um evento, né? E aí eu passivamente decido, o evento já existe e tudo mais, vou lá e tal, já é uma coisa, já é legal. Mas tem um passo a mais que é isso, é eu organizar, é eu puxar, é eu encontrar, E aí, inevitavelmente, você passa a ser a pessoa muito rápido que é quem começa a fazer as pontes. E aí pronto, né? Aí gera um efeito bem poderoso, na verdade, porque nesse evento que, sei lá, tinha 100 pessoas, querendo ou não, as 100 já passavam a saber quem você era. Então, no fim, era fácil de chegar e conversar com elas. E você fez isso inúmeras vezes, pronto, muito rápido a rede criou, né? Sim, certamente. Eu acho que tem um papel muito forte da organização, mas eu acho que também, muitas vezes, quando você está organizando, uma coisa que é muito interessante, né? Você acaba tendo muitas coisas, né? Então, fica muito ocupado, então você não consegue aproveitar. Então, as pessoas que vêm falar com você não necessariamente são pessoas com quem você quer conversar, né? Então, eu acho que, assim, uma coisa que vale a pena para quem estiver fazendo, né? É também pensar um pouco, assim, os objetivos, né? Como é que você garante que você não está lá só servindo, né? E, assim, se essa é a parte da missão, né? Certamente, né? Então, por exemplo, quando a gente montou, era para servir a comunidade, né? Mas eu sentia que eu gostaria de passar mais tempo conversando com algumas pessoas do que todo mundo que me procurava. Sim. Mas foi um prazer, assim, porque eu acho que isso foi um pouco o que... É difícil você quase quantificar uma comunidade, Sim. né? Tipo, o que gera um ecossistema, se tiver essa palavra? É uma palavra tão abstrata. Como é que você toca? E muitas vezes, a energia que você sente quando 100 pessoas estão junto numa sala. Eu tô lembrando tô rindo aqui porque o Fisber, no fundador do Descomplica, ele fala assim, ecossistema, não faz sentido essa palavra. Ecossistema é um conceito de biologia que não se aplica. Ficou falando isso. E aí, assim, Beth, só voltando um pouco para essa parte de Brasil e Vale,
Eu lembro que quando eu tive uma startup que foi acelerada na 500, uma startup minha que não deu certo, mas foi muito rico todo o aprendizado. E eu lembro que quando eu cheguei lá, eu tinha uma visão de que os empreendedores do Vale deviam ser muito mais avançados que os empreendedores do Brasil e que eles deviam saber tudo que eu não sabia. E quando eu cheguei lá, eu vi assim, não, a gente não está tão atrás, a gente sabe muita coisa também, né, do que tinha na época. Mas olhando assim, o que você acha que você ainda sente falta quando você compara tanto a atuação dos fundos de investimento aqui, quanto os empreendedores e esse ecossistema como um todo? O que você acha que ainda falta ali para a gente ter ainda mais prosperidade, né? Eu acho que evoluiu muito realmente assim o Brasil, né? E particularmente fundos que fazem um bom trabalho, porque eu acho que takes a village, né? Você precisa realmente uma comunidade de investidores também ativamente. Se eu pudesse escolher uma coisa que eu gostaria de ver bem mais, é possibilidade de saídas. Então, por exemplo, hoje você quer fazer um exit, assim, não tem tantas empresas que fazem aquisição. E eu acho que mais 70%, né, das saídas é em aquisição. Então, tá bom, você pode fazer um IPO. Aí você vai listar a sua empresa, pode listar no Brasil, pode listar lá fora. Mas é difícil listar lá fora, porque muitas das empresas listadas, você precisa de liquidez de algum mercado internacional entendendo o Brasil. Então, você vai lá no consumidor final ou investidor, né, do varejo, é mais difícil você listar nos Estados Unidos de uma marca que ninguém nunca ouviu falar. Então, eu acho que ainda tem um desafio muito grande na saída. Melhorou muito, né? Eu acho que muitas empresas fizeram excelente trabalho de IPO, né? Desde Nubank, Stone, PagSeguro. Então, assim, realmente tem, eu acho que várias marcas agora, mas eu acho que tem um percurso ainda para todos nós percorremos. E ainda dessa parte, né? O que mais evoluiu desde que você começou os trabalhos? De longe, os empreendedores. Assim, hoje tem muito talento, todo mundo quer fazer isso, é muito legal. Tipo, tem volume, tem vontade, tem mentoria, às vezes até tem fumaça até demais, mas eu acho que é uma coisa, faz parte. E isso é muito bacana porque é o que a gente chama de atomic unit, né? Que é o componente mais importante de qualquer coisa, que é o centro, que devia ser o centro, que são os empreendedores e as empreendedoras. E uma coisa até bem fora do script aqui, que me vem na cabeça agora, a gente tem visto aí mais recentemente uma preocupação do mercado de modo geral com as empresas tech, com aquele playbook de cash burn descontrolado e cresce, no matter what, né? Como que isso reflete em vocês ou isso não mudou nada assim para vocês? Tá, pra gente não muda porque assim, a gente investe muito cedo. Então, se o nosso valuation de entrada, né, é 1 milhão, ou 3 milhões, ou 5 milhões, faz diferença, mas não faz tanta diferença. Eu acho que faz muita diferença para quem tá... 500 para cima, exatamente. 500 para cima, aí muda muito o que... Assim, e também no Brasil, os empreendedores tiveram que passar por tantos altos e baixas, então... Não é que assim, tempo inteiro teve capital. Eu acho que a gente tem que... Aqui a gente está um pouquinho mais resiliente para ajustar e garantir que o dinheiro até dure mais tempo, né? Então, acho que faz parte um pouco quase dos estágios distintos, né? Que às vezes a percepção dos investidores, né? No ambiente de startup, mas para a gente não muda nada, assim. Vocês entendem que não tem uma bolha, né? Fundamentalmente falando, ainda tem muito espaço para a tecnologia crescer, mesmo em múltiplos altos e tudo Exatamente. mais. A gente não vê que tem uma bolha que vai estourar, né? Obviamente tem uma expectativa de valor que vai aumentando, mas tem muito dinheiro no mercado. E pode ter uma ou outra empresa assim, descompassada ali ou supervalorizada, mas não é o mercado como um todo...
É interessante, né? Porque, obviamente, quando você trouxe isso, eu fico pensando no Tesla, né? Não tem como... Sempre vão ter alguma sempre, hype, né? sempre vai ter, e sempre vai ter, assim, o que a gente fala muito, que não é a lucratividade, mas o caminho para a lucratividade, né? Quando você consegue chegar... E eu acho que o horizonte hoje, né, dos investidores está ficando cada vez mais longo prazo. Legal. E assim, vamos fazer aquela pergunta da 500, que você estava curioso também, da mudança de nome? Que aí depois eu faço a que eu ia fazer agora. Tá eu bom. acho que pode Na ser. verdade, a Beli até começou, logo que ela começou a apresentar, ela já falou da mudança do nome. Mas eu tenho alguns amigos que também foram acelerados e eu não sabia, na verdade, da mudança para 500 Global. E aí, quando eu estava falando com a Thay sobre você, eu falei assim, nossa, mas por que mudou de nome a Thay? Pô, também não sei. Então, e aí eu falei, pô, isso não é uma mudança... Eu sei que o investimento global faz sentido. Mas assim, certamente essa mudança não é aleatória, né? Eu acho que pode ter até mudanças na própria tese de investimento de você, não sei. Sim. Eu acho que tem uma tese de investimento, né? A gente passou os primeiros 10 anos criando o que a gente chama da plataforma, né? Então, agora, assim, a gente tem... A tese nossa é global com uma atuação super local. Então, assim como eu, quando investi no Brasil, conhecia o mercado brasileiro, eu tenho a Mol, que cresceu na Arábia Saudita e conhece a Arábia Saudita super bem. Então, a gente tem essa atuação de um pouco de baixo para cima, do hyper local com o global, esse componente. E aí você vê um pouco a tendência que está acontecendo em venture, né? Venture capital. Quase todos os fundos que estão mais para frente, eles estão começando a fazer algumas iniciativas de capital semente. O próprio SoftBank fez isso. O SoftBank fez isso. O Andreessen acabou de anunciar um negócio que eles querem fazer de $1 milhão early lá, stage. Sequoia também tem uns negócios de early stage. Todo mundo está fazendo early stage. O que acontece? As pessoas estão trabalhando um pouco o que a gente chama de full stack, né? Então, faz os vários níveis de investimento. E a gente acha que, no final, quem consegue estar muito próximo no primeiro cheque, né, que a gente estava falando um pouco, consegue estar o primeiro capital até o último capital. Sim. Então, a gente, antes, fazia só a parte do primeiro capital. Mas é interessante a gente falar assim, olha, esse trabalho que a gente faz no começo é divisor de água, mas é como quando você estiver correndo uma maratona, porque empreendedorismo é isso, né? Alguém lá no começo te dá um copo d'água quando está começando. Às vezes você lembra, às vezes você não lembra. Muitas vezes você lembra quem está bem no finalzinho te ajudando a passar a linha. Então, o que a gente quer fazer, assim, já que a gente estava no começo e sofreu pra caramba, a gente quer estar lá na passada da linha junto, né? Então, eu acho que dentro da tese, essa tese de conseguir não somente fazer, né? A gente quer continuar no startup, mas estar lá na jornada completa até o final. E aí, obviamente, a questão global traz na parte da nossa identidade. Então, a gente passou um processo bem assim, tá bom, os primeiros 10 anos foi criar o First Check Platform. O que seria nos próximos 10 anos pra gente? E você falou do full stack, na hora eu lembrei também, assim, do mesmo jeito que esses estão fazendo esse down movement, assim, a Y Combinator também está indo para cima, né? Então, de aumentar o primeiro cheque, de investir de novo. A gente tem um caso aqui de uma investida minha, que é o Conta Simples, que eles foram acelerados lá na Y Combinator e aí depois só que eu acho que foi naquele cheque, eu acho que de $150 mil ainda, depois que eles aumentaram. E aí, eu acho que não deu 6 meses, 10 meses, eles colocaram aí $1,5, se eu não me engano. Assim, eu acho que, de novo, tem um acesso muito grande ao capital e as pessoas têm feito, o pessoal que está em cima... Descido um pouquinho, ou bastante, a gente está subindo. E a gente se encontra em algum lugar, em algum lugar do mundo. E para o empreendedor é muito bom, né? Porque aí começa a ter muita oferta, né? É muito diferente do que era. Agora tá bem mais fácil de começar uma empresa agora do que tá aí quando você começou. A gente até estava num dilema, assim, porque... eu e a Thay, a gente ficou praticamente 2 anos com o GLA, que é essa empresa em paralelo, né, noites e finais de semana. E aí chegou num ponto que os momentos de vida ficaram parecidos, negócio de família e tal. E aí a empresa começou a crescer de um jeito muito legal. E aí a gente falou, não, então vamos full, né, no negócio.
E ao contrário de muitos empreendedores, a gente já tem um business que para de pé, que é lucrativo, tal, paga as contas, bem. E a gente começou a investir em software também. E aí a gente foi num dilema, e aí? Levantamos capital agora ou não? Porque aí começou vários amigos, seja anjos, seja alguns fundos e tal. E ele falou, pô, realmente tem grana, tá líquido, a gente vem de um... Não estamos começando agora, mas a gente tá nesse dilema aí do que fazer. Mas realmente dá pra ver que tem gente querendo... investir, sim. E assim, a 500 sempre foi muito conhecida, Beth, por essa parte também assim, de mentoria de growth, de marketing, né? Acho que talvez até porque muitos dos sócios fundadores ali vinham de um background, né, de marketing, product. Vocês entram no seed, onde muitas vezes ainda nem é o momento de crescer. Mas quando vocês olham o histórico do portfólio de vocês, das empresas que deram certo, e aí, é growth que realmente faz a diferença? Ou o que vocês enxergam dos que são bem-sucedidos? O que tem de ponto em comum? O growth continua sendo o principal ponto na hora da mentoria, né? Então, muitos dos mentores que a gente traz é especializado em vários dos canais de distribuição. A gente acha que, assim, tendo um bom produto bacana, mas um produto sem estar na mão do consumidor é mais complicado. O que a gente expandiu, né, talvez um pouco do que a gente acredita de valor adicionado, né? A gente, no Growth, antigamente trabalhava muito no B2C. Então, a gente trabalhava nas plataformas Facebook, YouTube e vários outros. Agora, a gente adicionou o que a gente chama de Customer. Então, a gente está tentando montar também uma rede mais forte, né, de vendas de corporates, porque isso traz também o B2B, né, o business to business para dentro da plataforma. E tem uma parte que é muito, muito, muito forte, que a gente vem trabalhando, e isso vem sendo também a parte, acho que você perguntou no começo, a parte da comunidade. Então, isso é uma coisa que a gente está... ele está presente, né? Então, eu tive um exemplo. Eu estive na Nigéria, e aí o empreendedor estava me falando que ele foi acelerado tanto pela 500 como pela Y Combinator. Aí ele falou assim, a diferença dos dois. A Y Combinator ajudou a gente na estrutura um pouco mais do capital, né? A 500, eu tô casando daqui a um mês, e aí eu tô trazendo 2 dos meus batchmates para cá. Então, essa força de uma comunidade global, de você convidar alguém que está lá junto com você para o casamento, é uma coisa muito bacana. E assim, completamente uma rede global que você consegue fazer. Então, a gente quer trabalhar cada vez mais isso, porque no final, mesmo na parte de growth, às vezes você fica meio estagnado. O que é a próxima coisa? Você pode ver uma oportunidade agora, mas qual que é a próxima coisa? Qual que é a próxima coisa, né? Para você alavancar. E a gente acha que a comunidade é um componente muito forte, porque daí é um pouco tipo bottom-up, né? Vem de baixo para cima para ver onde estão as oportunidades, onde estão as inovações, qual é o próximo canal, né, que as pessoas podem fazer a expansão. Então, acho que respondendo a pergunta, sim, eu acho que o fundamento ainda é o mesmo, mas a gente hoje olha assim, tem a questão da capital, tem a questão do customer, né, e tem a questão também da comunidade. Essa história da comunidade, então você começou a já responder uma outra pergunta, então já vou engrenar ela aqui. Querendo ou não, vocês também são uma empresa que também tem competição, também estão disputando os talentos e tal. E uma vez que a gente vê Sequoia e outros indo para baixo e competindo, e vocês... A Y Combinator também, né? E tal. Querendo ou não, a concorrência também aumenta e o game de vocês é muito sobre, cara, conseguir achar e filtrar e desenvolver, né, os empreendedores das empresas. Aí você já falou de uma das diferenças da comunidade, que é um negócio bem relevante, mas o que mais assim, que vocês pensam até como estratégia de crescimento e barreira para a competição? Assim? Na verdade, é uma discussão que a gente discute assim, bastante internamente. Tem uma área que a gente começou a estruturar bastante nos últimos 12 meses, a parte que a gente chama de data, né? Obviamente, assim, depois de ter investido em 2.600 empresas, assim, eu já vi o mesmo modelo de negócio acontecer no Sudeste Asiático, na América Latina, e vai ter alguém que vai fazer um marketplace de carros
no Oriente Médio. Alguém vai fazer. Não sei quem vai fazer, mas alguém vai fazer, achando o modelo de negócio, vai virar um unicórnio. Então, assim, isso... E a gente consegue realmente olhar esse padrão um pouco antes do que depois fica óbvio, né? Então, a gente montou, inclusive, como a gente tem essa vantagem também de ter o que a gente chama de hyperlocal, a gente montou uma equipe bem bacana na Malásia. Para isso. Então, a equipe está crescendo cada vez mais. Então, a gente trabalha essa parte bem forte de data. E aí, mais recentemente, faz uns 6 meses que entrou alguém que a gente chama de produto, que é um desenvolvedor. A gente acha que o futuro do que a gente está fazendo tem que ter uma parte de tecnologia e produto mais forte. Porque você olha assim, a maioria dos fundos é meio que uma indústria de serviço, né? E a gente já acreditava que para você investir em 2.600 empresas, não dá para fazer aquele tipo de serviço que normalmente o pessoal faz, que tem um portfólio de 20 empresas e senta no board, e aí você usa a capacidade intelectual de um sócio. Sim. Você tem que usar a plataforma, mas para você usar a plataforma tem que ter o produto por trás disso, né? Então, a gente até reorientou, né, as nossas estratégias, e uma das estratégias mais fortes é em cima do portfólio, e dentro do portfólio tem a parte da tecnologia que a gente quer usar como alavanca e acelerador. Então, no fim das contas, vocês criaram uma grande comunidade, uma grande plataforma, e vocês vão trazer isso para o digital, criar um produto Exatamente. em cima disso, de fato. Exatamente. Legal, uma startup dentro dos investimentos. Exatamente. Certamente nós nos sentimos mais como startups do que investidores na maioria das vezes. Show. Posso mudar um pouquinho aqui o tema? Bom, Beth, eu lembro que numa das nossas conversas a gente fazia muito terapia, assim, né? Beth, precisa conversar. E aí a gente ia conversar. Eu lembro de você já ter falado do sabático que você fez com o Pedro anos atrás, como isso mudou a sua mentalidade, né? Foi viver lá com os índios, fazer bastante trabalho voluntário. E acho que isso fez você repensar várias coisas e depois, né, você voltou e foi pro Vale e tudo mais. E eu tô curiosa para saber, porque você foi mãe recentemente, né? Eu também. Então, 2 novas mamães. Feliz Dia das Mães, Feliz Dia das Mães! Primeiro Dia das Mães para as duas. E eu imagino que, assim como para mim, e o Gabi também já passou por isso, né? Já é pai de 2 aí, que isso deve ter mudado alguma coisa em você. Então, elabore sobre isso. O que a maternidade vem te ensinando, filosoficamente falando, da vida? Assim, eu acho que tem 2 assuntos ali, né? Deixa eu tratar primeiro um pouco o sabático e como é que o sabático traz um pouco essa mentalidade nova, né? Quando eu fiz o sabático no sudeste da China. E tem uma frase que agora vem à cabeça, né? E a gente tenta traduzir ele para português, que ele fala assim: "Not all the wanderer are lost." Então, assim, eu acho que às vezes a gente sai para caminhar sem um destino. Mas não quer dizer que a gente sai para caminhar sem um destino, a gente está perdido. E a gente tem, acho que, provavelmente nós, né, e muita gente que está escutando, né, o podcast, são pessoas que você quer o próximo milestone, né? Você quer o próximo negócio, né? Então você fala assim, olha, eu quero esse destino tem sucesso. Então eu quero esses 5 passos, me dá o playbook desses 5 passos e eu quero garantir que eu chegue lá para eu me considerar uma pessoa de sucesso. E eu acho que muitas vezes, né, o que permitiu esse sabático é voltar assim, falar assim, ó, eu não sou quem me definiu a minha escola, a minha startup, o meu fundo, eu não sou quem eu sou, eu vou entrar num caminho de passeio para um autoconhecimento. Então, eu acho que, assim, esse trabalho de sabático, não sei se todo mundo pode fazer, sim, mas eu recomendo, porque eu acho que é uma limpeza do que muitas vezes segura a gente para trás. Porque é bom a gente ter o nosso histórico, porque a gente é o que a gente é do que a gente traz, mas eu acho que às vezes aquilo segura a gente e a gente se limita a ser. A gente se limita a ser. Cria certas imagens, né, sobre o que a gente é. Legal. Ser pais, né? Aí pulando um pouco, acho que a sua pergunta, eu acho que é um nascimento de uma nova identidade. Assim, o seu filho que nasce, né? Mas é um renascimento. Tipo, você fala assim,
eu não sou mais eu. Não, como assim? Então, eu acho que isso traz uma busca, né? Eu acho que de uma nova identidade, que eu acho que não tem como ser a mesma identidade antes de ser pais. Porque, simplesmente, querendo ou não, a criança passa a ocupar um tempo muito grande dentro disso. Então, hoje, assim, obviamente, eu não tenho uma resposta ainda. Eu acho que muito está em cima do balanço. E não é um balanço muito fácil. Então, tive, assim, até assim, um pouco pessoal, assim, ontem comecei a tomar um antibiótico, e a última vez que eu tomei um antibiótico foi, 15 anos atrás. Mas algo está no meu corpo falando assim, não dá pra você fazer exatamente o que você faz e achar que você consegue colocar uma coisa nova e você vai achar um equilíbrio. Alguma coisa vai desandar. Então, eu acho que é um negócio muito interessante, porque por mais que você tenha o mental para tentar encaixar tudo, eu acho que o seu físico, a gente tem que gastar, e uma coisa que eu tenho tentado fazer cada vez mais, é gastar também um tempo pensando assim, eu não posso, o que me trouxe no 1.0 até onde eu tô, não é o 2.0 com essa nova identidade, né? Então, eu acho que isso traz um exercício que dá muito medo, mas, ao mesmo tempo, um exercício que, assim, eu espero que seja um pouco libertador, sabe? Se a gente não se prender demais, né, que eu tava falando, para poder passear, e esse passeio ajudar a gente a trazer uma certa clareza, né, da nossa identidade, acho que pode ser, assim, uma coisa super positiva. Legal, legal. Porque eu fiquei pensando sobre isso, porque eu lembro de você super workaholic, eu também, e hoje é um pouco isso, né? Tem uma demanda que eu não consigo ignorar, não é algo que antigamente eu me virava, me desdobrava, hoje não é possível. E aí eu fico pensando muito nessa questão do balanço, né? O que é o balanço, afinal? Eu não sei, acho que talvez não é tão balanceado assim, né? Eu acho que o balanço tem que ser uma nova forma de fazer. É isso. Ou algumas coisas precisam sair, sabe? Antigamente a gente quer adicionar mais coisas, não dá. Mais do que o aspecto só do tempo e do físico, também tem a banda mental mesmo, né? Porque mesmo que você esteja, vamos supor, aqui, cara, às vezes a cabeça tá lá seja porque ficou doente, seja porque Exatamente. você tá com peso na consciência de tá. Essa temporada é a temporada que a gente mais trouxe mulheres aqui pra entrevistar. Tá bem legal. E praticamente com todas a gente tocou um pouco nesse assunto, porque o público gosta, porque se fala pouco, na verdade, e porque não tem resposta certa e errada mesmo, não. É um negócio que todo mundo vai aprendendo no meio do... É uma jornada, né? Uma jornada. E nessa pegada, assim, né, de trazer mais mulheres, eu acho que de 2010 lá, né, eu comecei, acho que a minha primeira startup maior mesmo começou ali em 2008. Acho que de lá para cá a presença de mulheres nos founding teams vem melhorando, graças a Deus. Mas ainda está longe do ideal. Eu acho que na 500 é acima da média, né, da média de mercado. O que você acha que ainda falta, Beth? Assim, não só do mercado, que isso leva tempo, mas das próprias mulheres sentirem que elas podem, e delas pedirem investimento, e delas irem atrás. O que você enxerga disso, assim? Assim... O que a gente pode fazer mais? Acho que essa é uma boa pergunta, né? Eu me pego muitas vezes dizendo não para mim mesma. E eu acho... Não sei se é uma coisa de homem, mulher e tal, mas, assim, no Vale do Silício, tudo é sim. Então, eu acho que tentar ver se tem alguma forma, né, de trazer esse contexto de que não fale não antes, né, de pedir, antes. Assim, tem uma pessoa que trabalha até bem próximo a mim, obviamente cresceu, né, num ambiente mais de repressão. Eu sinto assim, às vezes quando ela escuta um não, ela já meio que se protege, fala assim, eu não queria mesmo, sabe? Eu já, sabe, deixa, não, esse não, deixa eu me distrair aqui. Eu falei, não, você quer esse negócio? Pede de novo, vai atrás, vai lá justificar por que você não recebeu isso. Então, eu acho que, não acho que seja uma coisa só de gênero, né? Eu acho que às vezes é uma questão
de se vender, de personalidade e tal. E eu vejo assim, às vezes quando você conversa, que é uma coisa que você comentou um pouco, quando você esteve no Vale, você viu assim, você achava que era pior, mas quando você estava lá, você falou, não, eu sou tão boa quanto todo mundo. E isso muda, porque daí você passa a falar assim, você começa a imaginar o que é possível. Quando você imagina o que é possível, você consegue fazer. Então, eu acho que é conseguir tentar trazer, né, quase como se fosse uma cultura do sim e não dar o desconto antes de alguém falar não. E você acha que muito do seu comportamento, né, das coisas que você aprendeu e até dessa postura, é um negócio mais relacionado à sua personalidade, ponto? Ou é algo treinável também, assim? Eu acho que é treinável, porque a gente é uma condição. Então, quando você acha que não dá, acaba dando, você fala, pô. Então, eu posso criar um negócio que não é de 50 milhões. Eu posso fazer não de 100 milhões. Peraí, não, 100 milhões não. Eu preciso criar um negócio de 500 milhões. Não, agora eu preciso criar um negócio de 1 bi. Mas, enquanto você não tiver algum sim ao longo do caminho, e você tem que sempre puxar para ser um negócio difícil, mas alguns sims, alguns não, para poder puxar isso. Mas eu acho que, assim, para mim vem muito da minha personalidade, né? Minha irmã, eu lembro que a gente ia no teatro, e aí, teatro é assim, fechou o horário, você não entra. Não tem negociação, porque os caras vão fazer. Aí minha irmã queria muito ver esse teatro. Acho que era nova, não sei, acho que tinha 15 anos, 14 anos. Minha irmã falou assim, não, a gente perdeu o horário. Aí eu falei, não, mas você não quer ver o show? Ela, eu quero. Eu falei, não, então vamos lá. Não, mas pra que a gente vai lá se o negócio tá fechado? Aí eu falei, ué, mas a gente vai ficar fazendo o quê em casa? Daí a gente pegou e foi. Quando chegou lá, o cara falou assim, já começou, mas daqui a 15 minutos vai ter uma abertura e a gente consegue levar vocês pra dentro. Aí minha irmã ficou super impressionada, né? Que falou assim, pô, tipo, realmente, a gente fica fazendo o quê em casa? E pode ser coisas pequenas, assim, sabe? Não precisa assim, nossa, eu preciso conseguir um investimento pra ir lá. Não precisa ser isso, pode ser coisas simples da vida que a gente carrega e aquelas pequenas... Porque 99% das vezes vai ser não. Mas aquelas pequenas vitórias deixam a gente tão feliz. E aí é um pouco essa jornada de conseguir aquele negócio que... Poxa, eu coloquei a chave e não abriu. Vira e mexe, a gente coloca uma chave e não abre. Aí você fala, não, mas eu vou insistir, mas é a mesma chave. Tudo bem, mas às vezes é um jeito de você fazer e a porta acaba se abrindo, né? Talvez uma coisa que pode ajudar nesse processo também... e eu vejo aqui com nós dois, de fato ter alguém junto também que vai empurrando, né? Que foi o que você fez com a sua irmã. A Thay direto tem umas crises aí de síndrome do impostor. Eu falo, minha filha, vergonha na cara, não vou ter essa discussão, não, vamos pra frente. Eu não quero nem perder meu tempo discutindo. Vambora. Eu sou a síndrome do impostor. Nossa, que chatice, meu Deus. Não, mas assim, do mesmo jeito que dá pra entender... E eu falo que é o tempo inteiro, assim, nem pode forçar demais pra gerar um ultra desconforto, mas foi o que você fez com sua irmã. Falou assim, cara, a gente tem nada a perder, nada. Na pior de passar 20 minutos que nós vamos ali pra fazer uma coisa e tal. E aí eu vejo internamente também, assim, muitas vezes a pessoa só precisa de um empurrãozinho mesmo, porque não é sobre falta de capacidade, falta de nada disso. Então acho que talvez, até nessa linha, até um pouco mais empreendedora, talvez tentar achar, né, uma das coisas complementares dos sócios é um pouco isso. E aí, do meu lado, é um pouco contrário. Eu já tendo a ser mais imprudente em algumas coisas e até, às vezes, tem que botar um freio e é muito bom. Então, ao mesmo tempo que a gente às vezes precisa empurrar, às vezes também precisa ser mais cauteloso. Então, talvez essa pode ser uma outra coisa. Eu acho que, assim, essas equipes, né, que é o seu círculo direto, às vezes pode criar um círculo indireto também para as pessoas, que algumas pessoas já têm um pouco mais essa mentalidade, então você pode fazer meio que um grupo de pessoas para quando você estiver meio se sentindo assim, essa pessoa pode ter... Sim. Uma outra perspectiva. E uma coisa que, assim, eu recomendo muito, assim, de forma geral, é não ter medo de pedir ajuda. A gente, às vezes, fica meio assim, eu não sei por quê, assim, porque também isso acontece comigo. Eu não quero dar trabalho pro outro. Então, eu não quero pedir. Não quero incomodar. As pessoas não vão se importar. Mas, assim, eu acho que essa parte de pedir, né, a ajuda das pessoas, eu acho que faz parte, eu acho que é uma coisa super positiva. Uma coisa que eu comecei a fazer recentemente é coaching.
Eu não fazia antes coaching, mas assim, antigamente eu falava assim, não, eu posso fazer tudo sozinha. Eu fui criada numa educação de que eu não preciso de absolutamente ninguém e eu vou sobreviver, eu consigo fazer tudo. Mas assim, se tem alguém E que... talvez até consiga, né? E talvez até consiga, mas vai demorar muito mais. Um sofrimento desnecessário. Exatamente. Se tem alguém que tem todas as ferramentas para te ajudar a fortalecer os músculos mais rápido, por que não pedir ajuda para fazer isso, né? E para mim isso foi uma mudança assim de pensamento, assim, porque não é como eu gosto de pensar. E até assim para conseguir o coaching ficou assim meio, eu não sei se tipo vai dar certo, mas aí quando você já entra achando que não vai dar certo, Exato. já não vai dar certo. E eu ia perguntar ainda nessa linha, mas acho que você já respondeu bastante, só se tiver algo a acrescentar, que além do meio de empreendedorismo e tudo mais, você já tem pouca mulher, você está num meio mais masculino ainda, que é o meio de venture capital, né? Então, assim, é finanças, é capital de risco. Risco normalmente é associado mais com o ambiente masculino. E, para mim, hoje, você é um dos poucos role models que a gente tem nesse sentido, né? De uma mulher que conseguiu vencer dentro desse mercado de venture capital. O que você tem para dizer para mulheres que pensem em um caminho similar, assim, que de repente estejam interessadas nesse mundo de investimento, investir em startup, em risco? E aí? Eu acho que duas coisas, né? Você tocou um pouco a questão do networking. Acho que tem uma questão muito importante, é você tentar se inserir em ambientes que aumentam a probabilidade de sucesso, né? E isso quer dizer que estar em lugares que tem mais pessoas fazendo atividades que você queira fazer, seja lá o que for. Então, essa seria uma dica que eu tenho, mais especificamente, que você já tocou. E uma segunda parte que é importante, às vezes a gente fica pensando assim, qual que é a fórmula, né? A gente discute um pouco qual que é a fórmula de ser mãe, qual que é a fórmula de ser pai, qual que é a fórmula de fazer isso. Eu acho que tem uma coisa que é muito importante, é você trabalhar um pouco você criar alguns, que eu chamo de músculos, né, da jornada. Então, por exemplo, você quer trabalhar para pessoas que querem entrar em investimento, né, tem 3 áreas de potenciais, né, quando a gente pensa em investimento, que é um papel importante do investimento. É como é que você acha os deals, né? Como é que você faz o deal flow sourcing. Então, por exemplo, eu tive um diferencial lá porque eu tinha acesso a uma comunidade grande dos brasileiros que ninguém mais tinha. Sim. E isso trouxe... Não conseguiam meio que chegar, né, também, né? Você passa a ser a ponte para isso. Então, isso assim, é uma das formas. Uma segunda forma de entrada, né? Muita gente entra porque tem acesso a capital. Porque daí, se você... Todo mundo tá... A gente discutiu um pouco, né? Eu me sinto muito mais montando uma startup do que investidora. Porque a gente está sempre trabalhando na gestora. Então, outra forma boa é você ter acesso aonde o capital pode vir e fazer esse flow, né, do capital. E acho que a terceira parte, né? Eu acho que é bem essencial ao podcast hoje, assim, depois que você investe, você tem que ajudar a empresa a crescer. Então, se você criar expertise dentro, né, de growth, né, ou de o que a gente chama de serviço agregado para portfólio, isso também é uma porta de entrada muito bacana para os fundos, né? Então, pensar assim, dentro desses 3, assim, você vai ter um sourcing diferenciado, talvez você consiga um capital, né, no fluxo do dinheiro, ou depois que é investido, tem um papel muito importante, e aí dali você pode achar meio que uma frestinha de entrada, e com essa fresta você consegue também ganhando espaço, exatamente. Legal. Beri, para a gente ir para a nossa penúltima pergunta, Tá. eu tenho, até voltando um pouco, né, falando dos empreendedoras e tal. Quando você investe em muitas empresas, certamente, como você falou, você já viu muitos modelos muito parecidos e tal. Mas o que eu quero saber do contrário. O que recentemente, sei lá, nos últimos 3, 6 meses, uma empresa, um empreendedor junto com uma empresa que te surpreendeu muito, assim, bem diferente do que você estava, talvez, acostumado a ver? Eu estou curioso aí para saber algo bem diferente. Assim, é que eu até comentei um pouco, né? Agora eu tô um pouco mais ativo olhando o Oriente Médio. E aí a gente fez, meio que sequencialmente, olhou um pouco o mercado de NFT. Que assim, eu não tenho... quando você está investindo num negócio completamente novo, você não sabe... Tipo, você fala assim, qual que é o expert que sabe disso? Não existe muito, né? Tem alguém então que fala até mais, mas
os experts mesmo. Exatamente, porque é tão novo, né? Então, comecei a fazer um pouco investimento nessa área, né? Então, a gente fez... que é esse marketplace, né, de NFT para o Oriente Médio. Obviamente tem vários questionamentos, né, se vale a pena ter um negócio local, se é uma plataforma completamente global, né, como é que você cria liquidity, né, liquidez dentro desse marketplace também. Então, está sendo super, super interessante para, tipo... coisas novas, para abrir, desafiador. Né? Exatamente, porque não teve, assim, acho que outros exemplos para a gente usar, que nem a gente estava falando, não, tem aqui um negócio que eu sei que funciona, e aí você muda de um lugar para o outro. E aí o mais recente que a gente fez, na verdade, é um grupo de pessoas até interessante como eles estão montando o cap table, que dentro do cap table, quando o empreendedor trouxe, né, que normalmente, assim, para abrir um pouco o contexto, assim, quando a gente investe, você coloca o que a gente chama de cap table, assim, quem são as pessoas que fazem parte do quadro acionário. Né? Do quadro acionário. Então, tem, obviamente, os fundadores, aí tem os investidores, né, que a gente faz parte, e aí eles montaram alguns, né, que são, tipo, quase alocação para comunidades. Então, é interessante. A primeira vez que eu vi isso, eu achei, assim, super bacana. E aí, quando o empreendedor falou assim, a gente vai alocar isso dentro do nosso cap table, eu falei, não, legal, porque para você ter sucesso, você tem que pensar como é que você distribui de volta para a comunidade. Eu nunca tinha visto isso antes. A gente está fazendo isso e a gente não sabia. A gente é muito E visionário. quando a gente conversou com a advogada, a gente falou assim, a gente é louco? Ela um pouco, mas eu gostei. Vamos pegar esse desafio. Não, a gente... Exatamente. Caraca. A gente não vai entrar muito em detalhe aqui. No off ali a gente fala, mas a gente criou um modelo e a gente falou assim, vamos fazer então, tem a gente, tem um outro pool aqui que se a gente levantar a grana tá aqui, e tem um pool para a comunidade. Exatamente. E aí, muita da discussão foi umas discussões jurídicas sobre como parar de pé o negócio. Mas é bem legal. Bom saber que a gente tá para frente aí. Legal. Vamos fazer o seguinte, até essa história dos NFTs, Web3 e tal, a gente vai fazer uma perguntinha extra que fica lá na comunidade. A gente não vai fazer agora, a gente vai para nossa última pergunta, mas para quem está ouvindo e quiser ouvir qual vai ser essa pergunta aí, a gente vai aprofundar mais daqui a pouco. Mas, Thaisita, puxa a nossa última então, só para encerrar, queria te pedir 3 dicas de conteúdo para os nossos ouvintes. Pode ser livro, pode ser pessoa para seguir, pode ser artigo, podcast, filme, que você achar relevante para ajudar as pessoas a serem melhores. Tá. Um livro que eu recomendo todos lerem, ele está em inglês, eu não sei como é que ele está, tenho certeza que está no Brasil também, é Como Você Mede o Seu Sucesso, How Would You Measure Your Success? É do Christensen, né, que é o cara que fez muito conhecido por Open Innovation, e toca muito esse assunto que a gente fala, né? A gente é medido muitas vezes profissionalmente, né? Quanto a gente ganha, quanto é avaliado nossa startup, é assim que a gente mede, mas ele traz um espectro muito, muito, muito bacana de outras dimensões de medição de sucesso. Então, eu recomendo esse livro. Um outro livro que eu gosto bastante, né? O Ben Horowitz escreveu alguns livros. Um que eu gosto um pouco mais do que o outro. Ele fala um pouco you are who, tipo, que você é quem você, tipo, a sua cultura vem das suas atividades, né? Então, esse é um livro bem bacana também, porque às vezes a gente acho que não valoriza tanto a questão da cultura, do que a gente faz. Tipo, o be, né? O ser acaba sendo tudo, né? Então, eu acho bem bacana. Esse livro, obviamente, ele tem uma pegada muito forte em empreendedorismo. Ele é investidor, ele foi empreendedor. Então, os livros dele são muito bons. E aí, de podcast, acho que, assim, talvez mais em português, que eu acho bacana. Tem um podcast chamado Do Zero ao Topo. Sim. E aí eles entrevistam algumas pessoas e os desafios, né? Porque a gente sempre acha que é um negócio linear, né? Sim. Só que sempre tem os vários caminhos que a gente vai percorrendo até chegar ao topo. Boa, muito bom. Muito bom. Beth, muito obrigada. Adorei o papo. Não, um prazer estar aqui. Obrigado pelo convite. Obrigada a você. Até a próxima, Valeu, pessoal.
Mas o que você está vendo, assim, o que vocês têm visto que está sendo feito dentro desse segmento? Para onde parece que a coisa vai, mais ou menos, dentro desse contexto todo de web, metaverso, NFT, enfim? Talvez, assim, 2 áreas que eu esteja olhando um pouco mais, né? Uma, assim, quando a gente olha, sei lá, metaverso ou NFT, tem, assim,